pastor amiguinho de Jesus voltou, vocês acreditam? Depois do vídeo de ontem que eu publiquei, ele reapareceu, ainda mais nervoso, ainda mais irritado, ainda mais espumando pelas bordas do teclado do que estava antes. E tudo isso porque, adivinhem, eu simplesmente li o Evangelho. É isso, não foi Nietzsche, não foi especialistas em manuscritos antigos, foi Mateus. Simplesmente Mateus. E ao que parece, nada mais irrita esses pastores inseguros do que quando alguém lê o que Jesus disse, e não o que eles gostariam ou dizem que Jesus disse. E antes de explicar o colapso teológico dele, vamos ler juntos as mensagens cheias de unção, amor cristão e equilíbrio emocional que ele deixou para mim. A primeira diz assim: essa mulher, no caso eu, é uma Jezabel. Deve ser gente satanista trabalhando para destruir a igreja e a fé dos que são novos na fé. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Eu repreendo também, Senhor, a ignorância desse cérebro de ervilha. E a segunda mensagem, enviada mais tarde, quando ele estava mais inflamado, é a seguinte: gente, essa mulher é doida. Vai ler a Bíblia, mulher. Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo viu, isso é Paulo. Pronto, essas são as duas contribuições espirituais do pastor, que se considera tão representante de Deus que se sente autorizado a atacar mulher, demonizar gente e subir em cima da Bíblia como se fosse palanque. Além disso, se tornou um criminoso, porque o que ele fez aí é crime de misoginia, difamação e injúria. Agora vamos ao que realmente deixou ele em estado de pânico espiritual. O vídeo que está aqui embaixo. Nele eu li Mateus, capítulo 23, versículos de 8 a 10, onde Jesus fala com todas as letras: vós, porém, não queirais ser chamado de rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chameis de pai, porque um só é vosso pai, o que estás no céu. Nem queira ser chamado de guia, porque um só é vosso guia, o Cristo. É isso, Jesus literalmente proíbe que se alguém se coloque como autoridade espiritual sobre o outro. Jesus proíbe título religioso. Jesus proíbe hierarquia religiosa. Jesus proíbe alguém de se elevar acima dos irmãos. Jesus diz claramente: vocês todos são irmãos. E aí mora o problema. Se todos são irmãos, ninguém manda em ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. E aí o pastor surta, porque ele descobre que a autoridade dele não veio de Jesus, veio de Paulo, veio da instituição, veio da tradição posterior, veio do sistema que ele defende com unhas, dentes e xingamentos. E é por isso que ele me chamou de Jezabel, porque na cabeça dele, quando falta argumento, sobra ataque contra a mulher. É sempre assim. E aqui eu vou te explicar, pastor, com calma, porque eu sei que ninguém nunca te explicou isso. A demonização moderna de Jezabel não vem da Bíblia, vem do patriarcado cristão. Se você não sabe o que é patriarcado, dá um Google. A Jezabel bíblica, historicamente, é uma figura política, envolvida em disputas de estado cultural no antigo Reino do Norte. Ela não é símbolo universal da maldade feminina. Quem transforma a Jezabel nesse monstro que vocês adoram usar contra a mulher são os puritanos ingleses do século XVII, que precisavam criar um símbolo do perigo feminino para justificar o controle moral das mulheres. Depois do século XX, os televangelistas norte-americanos pegaram esse mesmo medo e transformaram em ferramenta de opressão espiritual. Traduzindo, chamar Jezabel, de mulher de Jezabel, nunca foi teologia, é misoginia, é machismo religioso, é preconceito embasado na Bíblia. E no Brasil hoje isso tem um nome jurídico: misoginia religiosa. É crime inafiançável, viu? E já que eu te falei de crime, deixa eu te lembrar outra parte da realidade. Atacar mulher usando religião, associar mulher a satanismo, usar termos bíblicos como ferramenta de violência e psicológica, violência simbólica e psicológica, tudo isso estava previsto na legislação mais recente sobre discurso de ódio e violência psicológica contra a mulher. E acredite, meu advogado já viu isso tudo e adorou. Ele inclusive agradece, porque você é o quarto caso dessa semana e, como sempre, cada um responde pelo que escreve. Agora, voltando para a Bíblia, porque é aqui que está a raiz do seu surto. Quando eu citei Mateus, você enlouqueceu. Não foi meu vídeo, foi a sua consciência. Foi perceber que a sua autoridade não é espiritual, é institucional. Ela não veio do alto, veio da hierarquia, não veio de Jesus, veio da tradição que você aprendeu, mas não entende. No fim, pastor, sua ira não é contra mim, é contra Mateus, é contra Jesus, é contra o Evangelho, é contra a verdade simples que desmonta o palco onde você construiu sua identidade. Porque quando Jesus diz: todos vocês são irmãos, ele desmonta o seu púlpito, ele derruba o seu título, ele destrói a sua estrutura.
E quando a estrutura cai, sobra o quê? Sobra você. E você não sabe quem você é sem esse título. E para fechar, chamar mulher de Jezabel não te fortalece como pastor. Só expõe que você não sabe a Bíblia, não sabe história, não sabe teologia e não sabe lidar com mulheres que sabem. E no final das contas, quem te desmentiu foi Jesus, não fui eu, foi Mateus. Mateus te venceu hoje e vai te vencer amanhã de novo. Agora eu quero que você que está me vendo faça duas coisas. Primeiro, compartilhe esse vídeo. Compartilhe porque o que está acontecendo não é sobre mim. É sobre todas as mulheres que já foram humilhadas, demonizadas, atacadas e silenciadas dentro de contextos religiosos por homens que usam a Bíblia distorcida como armas e não como luz. Segundo, marque alguém que precisa entender que fé não combina com ódio, que evangelho não combina com misoginia, que Jesus não criou hierarquia e que Mateus derruba muito pastor que vive de título. Vamos usar esse vídeo para educar, para iluminar e principalmente para mostrar que a Bíblia não é propriedade de quem grita mais alto, mas de quem lê melhor. Se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Se você conhece alguém que vive isso, manda este vídeo para essa pessoa. E se você é mulher e já foi chamada de Jezabel, saiba, você não tem culpa nenhuma. Jezabel nunca foi sobre você, sempre foi sobre o medo deles. E vamos falar sobre isso juntas. Vamos desmontar esse discurso de ódio com conhecimento. Vamos fazer barulho com inteligência. E vamos fazer desse vídeo uma aula que ninguém mais possa ignorar. Porque no final a verdade é simples. Jesus liberta. A interpretação deles é quem aprisiona. E hoje, mais uma vez, Mateus libertou alguém e deixou outro alguém surtando.